Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, sempre com Dona Heloísa Pires, a filha do Herculano. Mas, como sempre venho fazendo de uma quadra para cá, quero apresentar o menu da semana dos nossos programas. Hoje é quinta-feira, o programa com Dona Heloísa. No sábado, teremos um programa maravilhoso com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Todo o programa é sobre a memória, a história da vida e também da obra de Leon Denis. Só que o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp, é um pesquisador. Então, trazemos aqui fontes primárias, assuntos maravilhosos, que as pessoas às vezes nem atinam, né? A relação do espírito Sorella com Leon Denis, de outras vidas, vimos aqui. Sorella, que é Joana d'Arc, né? O Charles Kemp fez essa pesquisa maravilhosa, né? Nos disponibilizou aqui comunicações de Sorella, são fatos notáveis, né? Que você só encontra aqui. Isso é a verdade, né? A gente não vê pessoal interessado nesse tipo de tema, de assunto, né? Bom, no domingo, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? Então, é um programaço com meu querido amigo Luciano Clay Filho. Neste domingo agora, vamos ver o médico militar, o Bezerra começando a sua carreira militar como médico, tenente cirurgião, né? O cirurgião tenente. Vamos ver o médico higienista, preocupação dominante de Bezerra, que era a questão sanitária, e o grande intelectual, o médico redator, vejam bem, dos Anais Brasilienses de Medicina, com apenas 28 anos de idade. Então, é o programa de domingo agora, que vocês vão ter aqui. Na terça-feira, às 20 horas, sempre às 20 horas, todos os programas, Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Miranda, com o nosso programa maravilhoso, Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Ana Maria traz fatos da vida do professor Hermínio, da obra. Terça-feira que vem a gente vai ver a questão dos animais, questão retratada na obra do professor Hermínio. Então vejam que beleza, né? Próxima terça, 20 horas. Na quarta-feira, sempre com Silvio Mariano, um amigo aqui do Recife, pesquisador, documentarista, né? Traz sempre uma obra para a gente analisar, o programa Resenha Literária. O Silvio é aquele, pelo menos aqui em Terras Maurícias, que mais aprofundamento tem e conhecimento das obras espíritas. Inclusive, ele tem, na sua casa espírita, um departamento de obras raras. Daí vocês concluem, né? Então, Silvio Mariano na quarta-feira, então a gente viu a semana toda, né? De hoje, quinta, que vai acontecer até quarta-feira que vem, com Silvio Mariano, e na quinta-feira que vem a gente está aqui novamente com Dona Heloísa Pires. Mas tem os programas mensais também. Todo sábado tem um programa mensal. Esses 4 programas, então, com Ana Maria Miranda, com o Silvio Mariano, com Heloísa Pires e com o Luciano Clay, são semanais. Mas aos sábados a gente tem, no primeiro sábado, Charles Kemp, programa sobre Leon Denis, a gente já falou. César Perry de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira, o programa é Memórias e Reflexões, também trazendo aqui fatos até da vida do César Perry, inusitados, né? E muita memória do movimento espírita brasileiro. Na terceira semana, programa Portfólio, Fontes Primárias. Pela primeira vez no movimento espírita brasileiro, é exposto aqui mais de 3.000 documentos do ACOL, o Museu Allan Kardec.online, através do seu curador, o Adair Ribeiro, esse jameia do espiritismo, esse mecenas do espiritismo, um homem que se dispõe
ajudar no campo da historiografia. Então, ele trouxe da França 3.000 documentos e a gente vem aqui, conversa aqui sobre isso. Bom, e no quarto sábado do mês temos o Eco da Imprensa Espírita, repercutindo tudo o que sai na imprensa espírita com articulista de Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo Moreira. Esse programa, para mim, é um fenômeno porque é o mais visualizado do nosso canal, né? Sempre com mais de 1.500, 2.000, 3.000 visualizações, né? O Marmo é o fenômeno, o campeão de audiência nosso, né? Então, pessoal, é isso, é um esforço hercúleo, um esforço que a gente faz com denodo para resgatar e preservar a memória do espiritismo. Sabemos já que as pessoas querem muitas vezes aquele discurso piegas, aquelas palestras de autoajuda, né? E não compreendem o verdadeiro caráter do espiritismo, né? Para aqueles que compreendem e têm interesse, e aqueles que advirão no futuro, a gente vai deixar esse escrutínio aqui, né? Esse verdadeiro baú da história do espiritismo no nosso canal. Ok? Então, deixa eu trazer a querida Heloísa Pires aqui para a nossa conversa, né? Vou abrir a nossa sala para introduzirmos a querida Heloísa Pires para essa conversa maravilhosa, como sempre. Bem, pessoal, já estou aqui na companhia de Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, com o nosso programaço semanal Herculano Metro, que melhor mediu Kardec. Dona Heloísa, como sempre fazemos, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma oportunidade de encontro com Dona Heloísa Pires. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa Pires, tudo bom, Dona Heloísa? Como é que vai? Tudo bem, gratidão a Deus, alegria de viver. Só que falei hoje ao telefone pela manhã com a Nena Galves e agora à noite eu estava rindo de nós duas, porque eu falei, Nena, vamos evoluir, a Terra está muito difícil, vamos orar, porque tem espíritas que não são espíritas, tem católicos que não são católicos, espiritualistas que são materialistas. Mas aí nós pensamos, nós merecemos. Eu queria ser um espírito invisível, entrar no fio de telefone para ouvir essas conversas memoráveis de Dona Heloísa com Dona Nena. Meu Deus, isso deve ser um material maravilhoso. Nossa, a Nena é de uma inteligência, nossa, eu fico boba, boba. Mais de 90 anos, ela está lúcida, está no momento que sabe tudo sobre política, sobre espiritismo, é incrível, incrível. Deus que ajude. Dona Heloísa, quando a gente entrou aqui no aplicativo, pessoal, eu fiz uma pergunta à Dona Heloísa, eu vou fazer de público, né? Dona Heloísa cortou as madeixas. Sim, desmaterializei-as. Uma coisa que eu noto na família Pires, a senhora veio nessa encarnação numa família com muito cabelo, né, Dona Heloísa? Bastante, bastante. Olha que eu estou passando dos 80 e eles estão firmes. Para a mulher, é indispensável. Puxou a papai nesse capítulo, sim, né? Pai, o cabelo do pai. E acho que eu adoro fazer uma ondulaçãozinha, porque o cabelo do meu pai era todo ondulado. Não consigo fazer igual, mas pelo menos arma um pouco. O cabelo do meu pai, o meu pai era todo bonito, e o cabelo bem branco, bastante ondulado. Pronto, eu toquei nesse assunto, pessoal, porque vocês sabem, devem saber, que é uma ideia fixa minha esse assunto sobre cabelo, né? Me interessa muito, né? Por motivos óbvios, viu? A falta dele me interessa, né? Dona Heloísa. Porque nada te faz falta, muito menos cabelo. Sua cabeça brilha, a inteligência brilha. Não precisa desse detalhe. Senão você correria risco de perder a cabeça com o assédio moral da mulherada. Ixi,
Dona Heloísa, o pessoal diz brincando, eu acho muito bonito o sorriso de minha mãe, viu? Mamãe tem um sorriso lindo. O pessoal diz que meu sorriso parece com o de mamãe, então a Olha, gente, uma coisa vem com outra. Eu tenho um sorriso lindo da minha mamãe. pronto, o sorriso chama atenção. Dona Eva é linda, Dona Eva é linda. E continua. Agora, então, ela rejuvenesceu. Eu imagino, eu pensei nisso um dia. Mamãe deve estar rejuvenescida, né? Linda, e ajudando os outros e a família. E Dona Eva me ajuda também, sempre que não precisa se cansar, de vez em quando. Dona Heloísa, lá é tão bom que eu não sei o que, é que a gente está fazendo aqui. Eu me lembro de Heloísa. Não temos pressa, calma, não temos. O Wagner falava isso, não tenho medo, mas não tenho pressa. O Wagner da Web Rádio Luz. Eu chorei de rir a primeira vez que eu vi. Eu falei, é isso, não tenho pressa. Dona Heloísa, vamos lá. Sempre a gente traz um programa ou outro, um áudio do Herculano. Esse áudio que a gente vai ouvir é tão interessante, Dona Heloísa, né? Porque a senhora sabe que o Herculano fez em parceria com Emmanuel, né? Através da psicografia de Chico, 4 livros, né? Chico pede licença na Era do Espírito. Emmanuel pediu. A Emmanuel pediu. pedido de Emmanuel, eram muito amigos. Então, Astronauta Joalém, não é? Então, são 4 livros ao todo. Só que o Herculano, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quem disse que o Herculano era o metro que melhor mediu Kardec foi Emmanuel. Foi. Me permitam dizer assim, eu acho Herculano do mesmo nível desses espíritos desencarnados. Né? Então, eles estavam entre amigos. E vai haver uma pergunta e o Herculano pede licença, né? E vai dizer, olha, eu adoro, eu sou entusiasta da obra de Emmanuel, a gente vai ouvir tudinho. Ele vai dizer, eu discordei apenas, porque queriam dizer que ele discordava do Emmanuel. Somente de uma pergunta e com relação ao futuro dos embriões, algo sobre os embriões. Uma pergunta futurista que foi feita, eu discordei da resposta. Uma pergunta, Dona Heloísa, mas eu acho fantástico em Herculano isso. Até o direito de, quando não entender bem algo, não compreender, discordar, interrogar os espíritos. Deve ser sempre assim, né, Dona Heloísa? Ele aprendeu com Kardec. Kardec, agora eu não lembro que informação que deram sobre ciência, ele disse: vamos esperar que a ciência confirme. É o cuidado que deve ter. Agora, em toda a obra maravilhosa de Emmanuel, discordar de uma afirmação, a turma gosta muito de criar polêmica, né? Dona Porque é um Heloísa, direito. e não foi nem na obra de Emmanuel. O Herculano discordou de uma pergunta no Pinga Fogo, e o Emmanuel respondeu através do Chico. Aí o pessoal está contra o Emmanuel, aí o Herculano levanta a voz. Eu adoro o Emmanuel. Gente... Olha, sempre adorou Emmanuel e André Luiz, que você já pôs o áudio sobre André Luiz e o pai. Dona Luísa, a senhora tem uma memória impressionante. Eu pensei nisso. Há programas atrás, já faz tempo, a gente trouxe a opinião de Herculano sobre André Luiz, o espírito. E é do mesmo jeito. Herculano adorava André Luiz, Adorava. discordou num ponto dos ovoides, esperando esclarecimentos futuros, né? Mas adorava. Então, vamos ouvir Herculano? Vamos ouvir. Primeiramente, deixe eu fazer aqui uma consideração. O senhor diz assim que eu não aceito tudo o que vem de Emmanuel ou tudo o que Emmanuel escreve. Como é que o senhor ouviu dizer isso? Eu sou um fã de Emmanuel, sou um entusiasta de Emmanuel. Eu apenas discordei de uma opinião do Chico Xavier no Pinga Fogo sobre a questão dos bebês de laboratório. A opinião, ao que parece, era de Emmanuel. Eu discordei daquela opinião. Isto é evidente que nós podemos discordar uma vez ou outra de uma opinião ou outra, seja de um espírito, seja de uma pessoa que muito respeitamos aqui na Terra. Mas não quer dizer, e eu não quero que fique parecendo que eu vivo discordando de Emmanuel e que tenho objeções de Emmanuel. Pelo contrário, tenho mesmo ainda agora um livro publicado conjuntamente com Chico Xavier, que é o livro Chico Xavier Pede Licença, em que
eu comento numerosas mensagens de Emmanuel explicando-as e aprovando-as inteiramente. Não nego ao senhor o direito de discordar de alguma coisa. Nós todos temos esse direito. Mas é preciso compreender que esse direito tem uma condição. Nós podemos discordar quando dispomos de elementos suficientes para isso. Discordar apenas por opinião pessoal, não tem sentido quando se trata de uma doutrina respeitável e profunda que tem por finalidade esclarecer os homens a respeito dos problemas fundamentais da vida e da morte. Para o senhor discordar, por exemplo, de que o Espiritismo seja religião, o senhor precisa demonstrar com argumentos sólidos e, evidentemente, bem legítimos. O senhor precisa demonstrar por que o Espiritismo não é religião. Ora, Kardec demonstrou com argumentos poderosos que o Espiritismo é religião. O próprio Kardec fez isso. Dessa maneira, não há motivo para o senhor querer discordar pura e simplesmente deste assunto. O senhor pergunta se filosofia é religião. Não. Por isso mesmo, o Espiritismo se divide em 3 aspectos. Ele é ciência quando investiga os fenômenos. Ele é filosofia quando interpreta os fenômenos. E ele é religião quando aplica o resultado da interpretação filosófica à conduta do homem na terra e na vida espiritual, conduzindo-o a Deus. Assim, nas comunicações espíritas por todo o mundo, as manifestações do Espírito Santo estão sempre presentes. Ainda agora de pouco falamos de Emmanuel. Emmanuel é um Espírito Santo, porque é um Espírito purificado, elevado, e que se coloca a serviço de Jesus da terra, a serviço de Deus para o esclarecimento das criaturas humanas, para a orientação dos homens. Ele traz a luz para os homens, a luz que é difundida nas suas mensagens, nos seus livros, nos seus ensinos, e também nas suas inspirações, que ele transmite mentalmente, pessoalmente, diretamente, a todas as mentes que se abrem para ele, para a percepção do seu esclarecimento espiritual. Emmanuel, como todos os demais grandes espíritos evoluídos, elevados, purificados, que se manifestam no meio espírita, representam para nós o Espírito Santo, da mesma maneira que nas seitas religiosas as mais diversas. Onde houverem corações puros voltados para Deus, o Espírito Santo também se manifestará. Dona Heloísa. Que linda resposta, que linda. Dona Heloísa, tem material aí para a gente conversar. Daqui a pouco a gente fala mais propriamente sobre Emmanuel. Dona Heloísa, tem um pessoal aí, Kardec estrito, né, que não são espíritas polêmicos, nem espíritas apartados da doutrina, não. São companheiros valorosos que trabalham em grandes instituições, né, algumas até aí do estado que a senhora faz parte, e que não aceitam o espiritismo como religião. Olha o que o Herculano disse. Kardec comprovou que o espiritismo é religião e o espiritismo tem 3 aspectos. Isso dito da boca de Herculano. Que maravilha, Dona Heloísa. Maravilha. E ele diz, eu acho que é na Mediunidade e Religião, o capítulo do livro Mediunidade, ou no Espírito e o Tempo. O pai diz exatamente isso, que não é invenção nossa, que o processo do conhecimento, o resultado do nosso conhecimento, o filósofo Kant diz, é ciência, é filosofia, é religião. E o filósofo Kant não é espírita, mas o processo do conhecimento gera o espiritismo, que vem desde a doutrina secreta, e que é ciência, é filosofia, é religião. Onde vamos colocar o estudo de Deus? O estudo de Deus é teologia. Onde vamos colocar a história de Jesus? Também só se encaixa no religare, que nos religa a Deus. E Kardec diz na Revista Espírita, na tradução, acho que é Júlio de Abreu e o pai, Kardec diz na Revista Espírita de 1858,
disse que não era religião, porque não queria que colocassem sacerdócio, preces pagas. Mas agora, filosoficamente falando, eu digo que é religião. O pensamento se debruça sobre a pesquisa e conclui a religião. E é religião mesmo porque o conceito de religião não é sacerdócio, não é preces pagas, não é adoração em templos de pedra, é religar a Deus. E o que é isso? É religião. E Kardec completa, é religião e nos glorificamos disso. Procure a Revista Espírita de 1858, a mais próxima de Kardec. Herculano faz parte da apresentação, alguma coisa assim, porque eu vi já, me mostraram, uma revista espírita deturpada, que não tinha esse pedaço. Então, a gente tem que ter o mesmo cuidado que temos com a leitura da Bíblia. Um conselho de Herculano, aquele, eu acho que é padre ou protestante, João Ferreira de Almeida, mais próximo da tradução original, que foi instituída por Martim Lutero, que também não era espírita e notou a deturpação do cristianismo. Então, vamos ter cuidado e não repetir a dose com o espiritismo através de desejos nossos. Ou nos fixamos aos ensinamentos de Kardec, ou saímos e fundamos o que quisermos, filosofia, religião, o que quisermos. Mas existem leis, eu falo sempre, aprendi com meu pai, nacionais e internacionais, proibindo mudar as palavras de qualquer autor. Então, respeitemos a apresentação de Kardec nesse trabalho insuperável, inimitável. Dona Heloísa, e aí o Herculano ainda conclui, existe sim o tríplice aspecto, né? Porque muitos confrades dizem, essa história de tríplice aspecto, só que aí vamos para o segundo momento, Dona Heloísa, da boca de Herculano, tem muita gente que não aceita André Luiz hoje no movimento espírita, tem muita gente que não... André Luiz dizem que é romancezinhos fantasiosos. E o Emmanuel disse que é o responsável pela igrejificação do espiritismo, que era religiosistas. A gente ouviu da boca de Herculano que Emmanuel é um espírito purificado, da boca de Herculano. Espírito Santo. Pois é. Então, e esse pessoal se diz herculanista, o pior é isso. Imagina se não fosse. Imagine se não fosse. Dona Heloísa, aí ele diz que adora, enaltece a obra, e diz mais, que ele, escrevendo Chico Xavier Pede Licença, que apareceu até a capa do livro no vídeo, ele diz que ele escreve não sei quantos artigos comentando o texto de Emmanuel. Então ele está dizendo o quê? Olha, eu não só admiro, eu tenho uma parceria com Emmanuel, né, Dona Heloísa? É a pedido de Emmanuel. Emmanuel mandou artigo e pediu que o pai comentasse. 4 livros, ainda esse, Chico Xavier Pede Licença. E o respeito, ele, o Chico, era incrível, eles se respeitavam, se conheciam, bem como o pai e Emmanuel. Emmanuel, como diz o pai, é um espírito santo, é um espírito puro. André Luiz também vieram auxiliar a Terra, como indivíduos como nós, num estágio de evolução muito para trás, queremos criticar sem ter razão, sem ter sequer capacidade de raciocinar e apresentar o erro. Não existe. Existe convite a esperar. Poucas coisas que a ciência confirme, como ensinava Kardec, assim ele agia. O povo é difícil, né, Bruno? Nossa! Dona Heloísa, eu queria fazer uma pergunta para a senhora e fique à vontade para discordar da pergunta. Isso é uma impressão minha, eu queria saber o que a senhora pensa, né? Kardec sempre é a nossa base, até o fim dos tempos, Kardec vai ser a nossa base, né? Mas, dona Heloísa, na França, o espiritismo arrefeceu, não é? Arrefeceu. Então,
veio a mensagem para cá e o Brasil, graças a Deus, valoriza, estuda Kardec. Mas minha pergunta para a Dona Heloísa, hoje a gente tem um movimento espírita no Brasil, graças a Deus, no Brasil inteiro, né? Mas eu tenho a impressão, digamos assim, se não fosse o trabalho do Chico Xavier, a sua psicografia, as obras de Emmanuel, de André Luiz e outros espíritos, eu acho que o movimento espírita no Brasil não estaria no patamar que está, Dona Heloísa. O que a senhora pensa disso? Eu penso também que não por acaso vieram através do médium impecável Francisco Cândido Xavier, dois espíritos de uma grandeza espiritual que não podemos ainda aquilatar, Emmanuel e André Luiz. Quem tem dúvidas sobre, é muita arrogância e vaidade, mas vamos, quem tem dúvidas sobre aquilo que André Luiz apresenta, leia os livros de pastores e professores universitários protestantes que apresentam a mesma verdade. Chegando em quase morte, penetraram no mundo espiritual e apresentam. Doutor Iben, uma prova do céu. Doutora Mary, fui ao céu e voltei. E tantos outros. Doutor Reverendo Obel, que recebe psicografias da própria mãe descrevendo o mundo espiritual e diz: lá as criações são realizadas pelo pensamento. E Jesus encerra: aquele que pensar algo já construiu. Que coisa, o pessoal não pesquisa, não lê livros que vêm dos Estados Unidos e ficam falando bobagem. É triste isso. Não pode falar de orelhada. Esse livro que a senhora citou, do reverendo Wallenhoven, A Vida Além do Véu, a FEB editou aqui no Brasil. A mãe dele, desencarnada, vem contar para ele como é o mundo espiritual. E é exatamente o que André Luiz conta. Agora, o que é que eles imaginam? Um céu com anjinhos? Um vazio absoluto? Ora, são informações de pastores protestantes que saíram de quase morte, professores universitários, neurocientistas. Um pouco de humildade vai fazer bem para alguns espíritas, e menos arrogância. Querer ser maior do que Emmanuel e André Luiz é difícil, hein? É dose. Luiz, a gente pode até ampliar o leque, não apenas o trabalho do Chico com Emmanuel e André Luiz, mas o trabalho de Dona Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Tá linda. Valdo, de Joana de Ângeles, já. Divaldo, humildes, seria muito mais cômodo. Eles já ficam, mesmo quando ficaram conhecidos, homenageados, pararem. Não, continuaram trabalhando. Chico já bem velhinho, Divaldo agora também com idade, e não pararam. Exemplos que devemos seguir. Nunca tentaram se divulgar, como alguns espíritas divulgam Deus, Jesus, Kardec. Trabalho belíssimo e convite ao crescimento espiritual. Dona Heloísa, então a gente aqui, uma expressão aqui do Nordeste, viu, Dona Heloísa? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Porque não é falar, Herculano disse, a gente ouve Herculano, da boca de Herculano, pelo amor de Deus. No livro O Seu Tempo, há todo um capítulo dedicado às palavras de Emmanuel. O triângulo divino. E Herculano explica porque é ciência, porque é filosofia, porque é religião. E também, como eu já citei, vou repetir, no livro Mediunidade de Herculano, Mediunidade e Religiões, ele explica. Ou precisa ler, pesquisar. E Kardec, que é o principal na Revista Espírita, já falei, vou repetir, 1858. Bom, e para encerrar, Dona Heloísa, eu queria saber a emoção de vocês, da família, porque esse pessoal que diz que estuda Herculano,
e critica Emmanuel, André Luiz, tarará, mas Dona Heloísa e elogia Herculano, fiquem sabendo que o maior elogio foi um elogio póstumo, o professor Herculano, né, recebeu esse elogio do Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec. Então, Heloísa, eu nunca lhe perguntei isso. Isso para a senhora, filha, para a dona Virgínia, para os filhos. É emocionante o espírito da categoria de Emmanuel dizer isso do seu pai. Nossa, foi maravilhoso. É como se a gente tomasse um bálsamo que iluminasse nosso coração. Lindo, lindo, lindo. E quando o Chico precisou várias vezes, ele pedia auxílio herculano, como naquele livro maravilhoso, Na Hora do Testemunho, onde aparece por que Chico não ajudou na deturpação do Evangelho. Chico, querido Chico, estava acima de críticas sem base. E ele pede herculano. E Emmanuel dá como que um presente de Jesus na compreensão da importância de Herculano, na coragem e na defesa do trabalho do querido mestre de Lyon, Leon Hippolyte Denisard Rivaio. Muito lindo. Dona Heloísa, então, para sempre, Herculano foi chamado a seu tempo, né? Do guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, mas, para mim, essa definição de Emmanuel é a maior de todas. O metro que melhor mediu Kardec, né? Pessoal, é isso. Então, tivemos aqui, Dona Heloísa, agora, a minha opinião, viu? Tivemos aqui na noite de hoje a metra que melhor mediu Herculano. A metra que... Eu gostaria de ser. Nossa, amo esse espírito, não é humildade, é raciocínio. O pai é grande demais. Para escrever sabiamente como meu pai, vou demorar mais de 500 anos, mais de 1000 encarnações. Ele é grande demais, é humilde, é simples, é maravilhoso. Quando vierem com essa leseira, essa besteira para cima de mim, Dona Heloísa, eu digo, bom, eu vi no programa com a filha de Herculano, vamos ver. Só que quando entrar num programa desse, não é só a filha, é a filha analisando a fala de Herculano. Aí checkmate, Dona Heloísa, viu? Ai, lindo o programa, lindo. E deu para ouvir perfeitamente essa voz do meu querido pai. Obrigada, amigo, obrigada. Dona Heloísa, que saudade a senhora deve sentir, o timbre dessa voz de Herculano. Meu Deus. Nem fale, nem fale. Sempre afetuoso, sempre palavras meigas, sempre de incentivo. Que ele receba sempre a minha gratidão. Ele e minha mãe, casal luz, e meu avô Ferraz. Bem, digamos assim, vamos fazer a prece agora, Dona Heloísa, mas digamos assim, amamos Jesus acima de tudo. Mas amamos Allan Kardec e, claro, amamos Herculano Pires, sempre, sempre. E amamos Dona Eva, sua mãe. Dona Eva é uma anônima, né? Mas a mamãe amava. Mamãe leu a biografia de Rizzini, viu? E Olá, elogiou Rizzini, como ele escreve bem. Que biografia! Eu que digo, homem inteligente, muito querido também, Jorge Rizzini. O Oceano vai fazer um documentário sobre o Rizzini, merecidamente. E a mulher do Rizzini, Iracema Sapucaí, uma mulher, como minha mãe, como Dona Eva, acima de sua época. Incrível. Com mais de 80 anos, ela continuava estudando, principalmente línguas. Dona Luísa, eu estou. A cada programa que eu faço aqui durante a semana, eu faço um pupurri dos outros programas, já. Quando eu me refiro à senhora, a senhora tem uma definição de uma amiga aqui do Recife, viu? Oradora espírita. Foi ela quem disse isso e eu estou repetindo agora, não é? Valéria Pessoa, um beijo. Valéria Pessoa assiste os nossos programas, ela é oradora espírita também. Ela diz, Bruno, olha, Dona Heloísa Pires é aquela pessoinha com as duas asas em perfeito equilíbrio, né? O amor e a sabedoria, né? As duas asas. Querida amiga, não mereço, mas agradeço. Beijos, muito obrigada. Muito obrigada. Bom,
Vou deixar de rasgar cedo aqui com Dona Heloísa. Vamos fazer a prece, né, Dona Heloísa? Vamos, adoro fazer prece. Então, vamos agradecer a Jesus por essa noite tão importante, onde reverenciamos quem merece, o Espírito Emmanuel, tudo que ele trouxe, onde constatamos, sim, que o Espiritismo é religião. Tudo na voz desse homem notável, esse gênio da humanidade, o metro que melhor mediu Kardec. Herculano, gratidão por tudo que fizestes e, com certeza, continuas a fazer na vida maior, na vida do infinito. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem, quinta-feira, 20 horas, eu e Dona Heloísa, sem madeixas, mas vai crescer logo as madeixas, não é? Então, minha mãe, um beijo, minha mãe Eva, te amo, te adoro. Dona Heloísa, a metra que melhor me dá Herculano, um abraço, viu? Até semana que vem. Isso, mas agradeço, obrigada. Beijão, paz e bem. Lembrança a todo mundo aí, paz e bem. Isso, muito obrigada.